sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A discussão sobre se a quarentena deve acabar ou não, se é mais importante priorizar a saúde ou a economia, que os médicos e políticos tanto falam, que aparece todos os dias nos meios de comunicação, parece que não aborda o tema realmente importante desse tempo de quarentena, que é o que eu quero fazer com a minha vida. Ou seja, aonde eu quero chegar? O que é importante para mim? Algo que só poderemos responder se soubermos meditar com calma, em silêncio e procurando ouvir a voz de Deus no nosso coração. Ganhar mais ou menos dinheiro ou viver mais ou menos anos não garante para nós nem a felicidade na terra, nem a felicidade no céu. Eu penso que o que realmente devemos fazer nesses dias e semanas de quarentena é nos perguntarmos mais sobre o sentido da vida. E não de um modo genérico, mas se a minha vida tem valido a pena, se com ela eu tenho atingido os objetivos que Deus pensou para mim. Isso é, eu estou cumprindo a minha missão nesse mundo? Esse é o tema da meditação de hoje, que eu queria que nós considerássemos aqui, junto do sacrário, na presença de Deus. Olha, pode ser que sim, mas pode ser que não estejamos realizando o projeto que Deus pensou para nós, a nossa missão nesse mundo. E por isso a nossa vida não está tendo o sentido que devia ter, não está dando os frutos que poderia dar. Se nós olhamos para a vida de Cristo, percebemos que nosso Senhor tinha muito claro aonde Ele queria chegar, algo que foi fruto da sua meditação pessoal. Basta pensar como Jesus, antes de iniciar a sua missão de Redentor, de Salvador da humanidade, se dedicou a um longo tempo de meditação. Os 4 evangelhos, São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, nos escrevem essa quaresma de Cristo, esses 40 dias que ele ficou no deserto. Para nós, essa meditação vai focar exatamente nesse período da vida de Cristo, que é, em certo sentido, semelhante a esse período que estamos vivendo, reclusos em casa, confinados. Eu vou seguir o Evangelho de São Lucas. No capítulo 4, ele diz assim: cheio do Espírito Santo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo, ele nada comeu, e terminados esses dias teve fome. Então nós vemos aqui Nosso Senhor, ao longo de todos esses dias, 40 dias, retirado em oração, se fortalecendo para cumprir a missão que o Pai lhe havia confiado. Ele se afasta da multidão, vai para o deserto, reza, faz sacrifícios, jejum, e ao final, quando já está preparado para levar a cabo o que Deus esperava dele, o demônio se aproxima e tenta dissuadi-lo de realizar aquilo que o Pai, Deus Pai, tinha pedido a Jesus, e propõe um caminho aparentemente mais fácil, mais agradável. A primeira tentação diz assim: o demônio se aproxima e diz: se és o Filho de Deus, ordena a esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então vemos aqui como a primeira tentação é fazer que Jesus utilize do seu poder divino para seu benefício pessoal, para matar a fome que sentia depois desse longo período de jejum. Só que fazer isso seria obedecer à tentação do demônio, colocar a saúde em primeiro lugar, submetendo-se ao maligno como se o único importante fosse comer. Dizendo não à tentação, Jesus não despreza a sua vida, depois sim que ele se alimentou, cuidou da saúde, mas não fez da saúde um Deus. Soube colocar o querer de Deus em primeiro lugar. E por isso responde, nem só de pão vive o homem. Algo que já nos pode fazer pensar. Claro que é bom cuidar da saúde, evitar, por exemplo, o contágio do coronavírus, mas e a saúde da alma? E a vida espiritual? De que serviria viver muitos anos aqui na terra, morrer de velhice, com a alma morta pelo pecado, seguindo as tentações do demônio, ao invés de cumprir a vontade de Deus? No fundo, essa primeira tentação é aquilo que se chama de hedonismo. Associar felicidade com prazer. Pensar que para que sejamos felizes, precisamos buscar fazer só o que é gostoso, experimentar sensações novas, evitar todo o sacrifício. Uma pesquisa que foi publicada nos jornais um tempo atrás, se dizia que 25% dos jovens já experimentaram drogas recreativas para dar um barato. O jornalista explicava, para conseguir uma alteração mental que ajude a sair da realidade. E o problema é que a fuga da realidade através da bebida, através da droga ou de outras coisas, não descansa e não traz felicidade. Pode dar um barato momentâneo, mas é algo superficial, que não chega ao coração, que não transforma a nossa vida, que não dá sentido à nossa existência. Tem gente que procura fugir da realidade da quarentena, vivendo um mundo virtual na internet, sem pensar na vida real, sem perceber que é preciso questionar-se, por que tudo isso? O que Deus está querendo me dizer? Qual é o sentido da minha vida? E Deus nos diz que a felicidade não está no prazer pelo prazer. Que o caminho não é buscar na comida, no álcool, na droga, nos jogos, nos vídeos, uma felicidade artificial. O que nos realiza é procurar fazer da nossa vida algo de bom, de grande, de bonito, de útil, também durante estas semanas. De todo jeito, o demônio não desiste na primeira derrota. São Lucas continua. O demônio levou-o em seguida a um alto monte e mostrou-lhe num só momento todos os reinos da terra. E disse-lhe, dar-te-ei todo este poder e a glória desses reinos, porque me foram dados e dou-os a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse-lhe, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E aqui nós vemos uma outra tentação de buscar a riqueza, a glória, o poder a qualquer custo, ainda que fosse agindo contra a lei de Deus, como se os bens materiais, o bem-estar, o sucesso fossem o único necessário. E veja que o problema, tanto nessa tentação como na anterior, não é que o prazer seja ruim, não é que o dinheiro seja ruim, o sucesso, seja algo que devemos evitar a qualquer custo, não. Mas o que está errado é colocar estas realidades como objetivo da própria vida, ao invés de colocar Deus em primeiro lugar. Jesus recusa também essa proposta. Ele não tinha vindo ao mundo para brilhar, para ser aplaudido pelos homens ou para ser rico. Veio para servir, para amar. E é isso que ele nos ensina.
né? Veio para cumprir a vontade do Pai do céu. E todos nós temos uma missão aqui na terra. Deus espera algo de cada pessoa, de cada filho e filha. E às vezes nós reduzimos os objetivos a coisas muito pequenas, muito materiais. Uma vez me contaram que uma moça, falando com outra pessoa, com muita sinceridade, era uma moça pobre, disse para ela: sabe o que realmente eu quero na vida? Não, o que você deseja? Qual é o seu sonho? Ficar rica. E dizia como se fosse o mais importante. E olha, tem muita gente assim, que o único que deseja, parece que o mais importante é a riqueza. E para isso, talvez estivesse disposta a fazer qualquer coisa. Basta pensar na corrupção que existe no nosso país, em todos os âmbitos, né? Em todas as classes sociais. A pessoa que para enriquecer se submete à desonestidade, vive de acordo com a sua dignidade, com princípios, não é honesta. E por isso mesmo, para não nos deixarmos hipnotizar pelas propagandas, pelo consumismo, que atrai em todas as idades, desde as criancinhas, os jovens e os adultos, né? Comprar, ter, né? E o brilho, e o sucesso, ser como aquele artista, como aquele jogador. Importante que, para que não sejamos seduzidos por tudo isso, que façamos oração, que perguntemos a Jesus, agora mesmo na nossa oração, né, olhando para o sacrário, né, Senhor, o que você quer de mim? Como que eu posso ter uma vida mais útil? Qual é a tarefa que eu devo realizar aqui na Terra? Para que eu existo? Será que é só para ganhar dinheiro? Será que é para ter sucesso? Não. Não é para isso que Deus nos colocou no mundo, não é esse o sentido da vida, o que vai nos realizar. É verdade que a resposta é muito pessoal, é preciso ouvir o Espírito Santo no fundo da alma, em silêncio. Mas tem uma resposta, uma missão, vamos dizer assim, que todos nós temos, que vale para todas as pessoas, porque é o que conta a Bíblia, no seu primeiro livro, no Gênesis, né, que fala exatamente para que Deus colocou o homem e a mulher aqui na terra. Porque fomos criados. E a resposta é muito simples e talvez até desconcertante para alguma pessoa. Para trabalhar. Para o estudante, diríamos para estudar, que é o seu trabalho. Em outro momento, em outras passagens da Sagrada Escritura, se diz que Deus nos criou para amar. Que através da nossa vida nós saibamos amar, né, o próprio Deus e amar aos outros. Não sejamos egoístas. Se não unimos as duas coisas, né, o sentido da vida como, né, viver para trabalhar, né, realizar uma tarefa nesse mundo, um serviço aos outros através do trabalho e viver de amor a Deus e aos outros, podemos entender que o sentido da vida é esse, para todas as pessoas, fazer que através do meu estudo, através do meu trabalho, eu possa servir aqueles que estão ao meu redor. Eu possa amar a Deus, dar glória a Deus, né, demonstrar o meu amor, né, cumprindo o meu dever de cada momento. Perceber que Deus nos pede não o sucesso pelo sucesso, o dinheiro pelo dinheiro, mas que utilizemos as nossas forças para fazer o bem, como fez o próprio Cristo. Pode ser que, exatamente trabalhando bem, sendo bons alunos, bons profissionais, chegamos a ser ricos, ou a ter um sucesso, mas esse não é o objetivo, esse não é o fim. De nada adiantaria ter uma conta bancária com milhões de reais, ser um influencer na internet com milhões de seguidores, se isso não nos levasse a amar a Deus e aos outros, através da vida diária, daquilo que já fazemos, mas que não é para buscar a nossa autorrealização, mas algo muito mais elevado, né, que é realizar esse projeto que Deus nos confiou. Nesse sentido, é bom lembrar o que São José Maria escreveu no ponto 684 do livro Forja. Qualquer atividade,
seja ou não humanamente muito importante, tem de converter-se para ti num meio de servir o Senhor e os homens. Aí está a verdadeira dimensão da sua importância. O que importa não é que sejamos diretores de empresas multinacionais, que tenhamos um diploma de mestrado ou doutorado, mas que realizemos essa tarefa que Deus nos pede, seja grande ou pequena, tenha ou não tenha status social. Numa ocasião, o fundador da obra deu uma entrevista para uma revista falando sobre o trabalho da mulher. E num certo momento dizia assim: o trabalho do lar é de primeira importância. Aliás, todos os trabalhos podem ter a mesma qualidade sobrenatural. Não há tarefas grandes e pequenas. Todas são grandes se fazem por amor. Diante de Deus, tem tanta categoria a que é catedrática de uma universidade, quanto a que trabalha como comerciária, ou como secretária, ou como operária, ou como camponesa. E o mesmo, na dúvida que ele dizia em relação aos homens, o que conta é que façamos um trabalho bem feito e por amor a Deus, e não realizar essa ou aquela tarefa. Parece que as pessoas não pensam assim. Muita gente ainda está presa ao brilho, à opinião dos outros, a ter uma profissão que, sei lá, que chame atenção só por chamar atenção e se esquece do mais importante. Alcançar sucesso não é conseguir brilhar socialmente e profissionalmente por desempenhar um trabalho determinado, ou, sei lá, passar no melhor vestibular, na melhor faculdade, né? Mas conseguir fazer que do estudo e do nosso trabalho, através disso, dessa tarefa diária, nós possamos crescer em santidade, imitar Jesus Cristo, crescer nas virtudes, sermos pessoas boas, com um coração bom, que ama, que serve, que pensa nos outros, que faz o bem. É isso que devia nos preocupar, porque essa é a missão que temos nesse mundo. Da mesma maneira, a verdadeira riqueza não é ganhar muito dinheiro e comprar, sei lá, coisas e mais coisas que depois às vezes nem tem onde pôr. Mas, antes de tudo, ter riqueza espiritual. Ser uma pessoa generosa, uma pessoa humilde, uma pessoa compreensiva. O que adiantaria ter muito dinheiro se depois eu sou orgulhoso, eu sou intransigente com os outros? Para quê? O que eu vou fazer com isso? Não estou cumprindo a minha missão. Mas todos nós podemos ser tentados a ir por esse caminho do consumismo, do sucesso social. E olha, não só pela sedução do demônio. O demônio existe e pode nos tentar. Mas também pela influência do próprio mundo, do nosso redor, das pessoas, dos nossos colegas, parentes, que às vezes pensam assim, com esses valores equivocados, com essa maneira de julgar, de valorizar a realidade, os trabalhos, a vida. Quer dizer, ou às vezes também somos levados pelas nossas más inclinações. Temos dentro de nós, pelo pecado original, né, a inclinação à avareza, à vaidade, e se nos deixamos levar por isso, somos conduzidos a buscar nessa vida, né, o sucesso, a riqueza, e não aquilo que realmente importava. Então, aprender com Jesus a dizer que sim a Deus. Aquilo que o nosso Pai Deus nos propõe, né, que é que dediquemos as nossas energias, os nossos talentos, o nosso tempo para fazer o bem, para fazer felizes os outros, e assim seremos felizes. É o único modo de encontrar felicidade, é olhar para fora, é isso que o Papa Francisco nos diz, né? Vencer o individualismo, a globalização da indiferença que se infiltrou no mundo. Graças a Deus agora há algo de solidariedade nessa pandemia, mas é preciso que não seja algo passageiro, que se incorpore à nossa vida, sair de nós mesmos, pensar em Deus, pensar nos outros. De todo jeito, olha, o demônio é insistente.
ele não desiste e por isso fez uma terceira tentativa, né, como nos conta também o Evangelho. O demônio levou Jesus a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem. Você vê que o demônio é uma maldade, uma malícia, e ele utiliza a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, né, de um modo distorcido, né, propondo a Jesus que faça, né, isso que não tinha sentido, se jogar do alto do templo, pensando que Deus o protegeria. Nosso Senhor responde: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui nós vemos outro perigo também para a nossa vida, que é fazer coisas arriscadas, achando que não vai acontecer nada, porque afinal de contas Deus vai me proteger. Claro que Deus nos protege sempre, mas Deus conta com a nossa parte, com a nossa prudência, sei lá, é como uma criancinha, né, que começa a brincar com fogo, vai se queimar. Portanto, é preciso chegar ao equilíbrio. Por exemplo, em relação ao coronavírus, vou confiar em Deus, não vou ficar aflito, mas eu vou ser prudente, não vou ficar abraçando todo mundo, né, porque senão eu vou me contaminar, eu tenho mais chance de pegar esse vírus, então eu vou evitar, né, situações que eu posso evitar. Isso vale para tudo. Por exemplo, achar que se eu fico um pouco mais na cama de manhã, apertando soneca, daqui a pouco eu levanto, não tem nenhum problema. Olha, pode ser uma tentação, para muitas pessoas acaba sendo, porque depois fica, né? Passa a manhã inteira lá deitado e já não assiste a aula que tinha que assistir online do colégio, da faculdade, já não participou daquela reunião de trabalho porque não acordou e poderia ter saído da cama, mas adiou, não, depois, e se enganou com uma desculpa. Outro exemplo, achar normal ficar provocando a irmã ou o irmão, achar, eles vão levar na esportiva, é só brincadeira. Só que depois, por causa disso, tem uma briga feia em casa, estressa todo mundo, o ambiente fica tenso. Não teria sido melhor evitar a provocação? É isso que Jesus nos ensina. Não nos enganemos deixando de fazer o que está ao nosso alcance, achando que depois Deus vai resolver tudo, que Deus vai nos tirar do perigo, vai evitar, né, o problema. Não, Deus espera que nós também, né, nos esforcemos. Em relação a isso, tem algo que eu encontrei na internet uma vez, que pode ocorrer conosco e ser um sinal de que estamos deixando de fazer aquilo que depende de nós, o que está ao nosso alcance, por falta de esforço, de luta. Como vocês vão ver, é meio gozação, mas tem algo de verdade. Então diz assim o texto: para evitar que estrangeiros fiquem pegando injustamente no nosso pé, porque prometemos e não cumprimos, foi feito o Dicionário Brasileiro para Estrangeiros, do qual foram extraídos os trechos a seguir. Eu vou pegar só alguns. Já já. Pode dar a impressão de ser 2 vezes mais rápido que já. Grande engano. É muito mais lento. Faço já significa passou a ser minha primeira prioridade. Enquanto faço já já quer dizer apenas assim que eu terminar o que estou fazendo, prometo que vou pensar a respeito. Mês que vem. Parece coisa de primeiro grau, mas ainda tem estrangeiro que não entendeu. Existem só 3 tipos de meses: aquele em que estamos agora, os que já passaram e os que ainda estão por vir. Portanto, todos os meses, a partir do próximo até o final dos tempos, são meses que vêm. Sem falta, outra palavra, expressão do dicionário. É uma expressão que só se usa depois do 3º atraso. Depois do primeiro, deve-se dizer: fique tranquilo que amanhã eu termino o que você me pediu. Depois do segundo, relaxa,
Até amanhã eu acabo. Só aí é que vem o amanhã sem falta. E por fim, a última expressão, 1 minutinho. É um período de tempo incerto e não sabido, que nada tem a ver com o intervalo de 60 segundos e raramente dura menos que 5 minutos. Eu acho que há algo disso em muitos brasileiros, essa tendência, não em todos, como é lógico, adiar as coisas, enrolar. E é uma verdadeira tentação para nós. Porque, de repente, eu tenho ideais grandes, eu quero ter uma vida de amor, de serviço aos outros, eu quero alcançar a santidade, cumprir a minha missão aqui na terra, aquilo que Deus me pede, mas depois eu não estudo, depois eu não trabalho direito, eu não aproveito o tempo para fazer aquilo que eu podia fazer para demonstrar o meu amor a Deus, o meu amor aos outros, e vou me enganando dizendo já, mês que vem, em 1 minutinho eu começo. E vamos adiando e não enfrentamos aquilo que deveríamos enfrentar, não cumprimos, né, a nossa tarefa diária. Também em relação a isso, Jesus é modelo para nós, porque ao final do relato das tentações de Cristo, São Lucas conclui dizendo: depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Foi o momento da cruz, da paixão. Jesus, então, cheio da força do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Que bonito ver Jesus, depois de meditar, se preparar para a sua missão, totalmente dedicado a ela. Vence as tentações e começa a ir pelas cidades de Israel, transmitindo a sua mensagem, curando os doentes, ensinando as pessoas, né, falando a todos daquilo que tinha recebido do Pai, transmitindo a palavra de Deus. E por causa disso, Jesus aí sim alcança o verdadeiro sucesso, a fama, que não aquela que o demônio propunha para ele, mas, né, aquela que o Pai desejava, que nós devemos desejar também para a nossa vida, que é a santidade. Jesus é lembrado, né, por ter dedicado a sua vida para amar, para fazer o bem. Até tem uma expressão no Novo Testamento que resume a vida de Cristo dizendo: passou fazendo o bem. Nós também deveríamos desejar isso, que ao final da nossa vida fôssemos lembrados por isso. Porque cumprimos a nossa missão aqui na terra. Dedicamos as nossas forças, o nosso tempo para viver como Jesus, fazendo o bem. Para terminar a meditação, podemos concretizar algum propósito. É muito bom nessas meditações, que é um tempo de oração diante do sacrário, de conversa com Deus, que depois, né, podemos alongar, né, a sós, em silêncio. Mas isso, procurar descobrir o que eu posso fazer para ir desejar vivendo essa missão que Deus me pede. Talvez seja levar mais a sério o estudo ou o trabalho. Nas circunstâncias que nos encontramos, nos organizando, vou cumprir o meu dever. Ou ter mais carinho à minha família, às pessoas que estão ao meu lado, os meus amigos, quer dizer, demonstrar carinho, né, com obras, com detalhes de serviço, com palavras, com gestos, com mensagens. Quer dizer, viver a caridade, né, porque isso já é fazer o bem. Dedicar mais tempo para meditar, para falar com Deus, para rezar, né? Todos os dias, né? Um momento de silêncio, um momento de oração. Quer dizer, isso também é cumprir a nossa missão, né? Porque estamos chamados a amar a Deus sobre todas as coisas. E como que vamos amar a Deus se não o conhecemos, se não lemos o Evangelho, né? Se não falamos com Ele, se não o escutamos? Como vamos cumprir a vontade de Deus se não descobrirmos o que Ele nos pede em cada dia? E não deixemos para o mês que vem, para quando terminar a quarentena. São José Maria costumava
dizer que o amanhã é o advérbio dos vencidos. E é assim mesmo. A pessoa que deixa para depois, amanhã, ela se engana e ao final acaba não fazendo as coisas, não vencendo os seus defeitos, não cumprindo a sua missão, não realizando, né, aquilo que tinha para realizar, porque vai se enganando, adiando, já, depois. Então, por isso, o nosso lema deve ser hoje e agora. Vamos começar agora, né? E assim a nossa vida será bela, será cheia de frutos, como foi a vida de Cristo e da sua Mãe Santíssima, Nossa Senhora. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.